Olá, 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 olá! Então, como estão vocês? Eu cá estou de volta para mais um episódio do O Podcast da Marta. Como vocês já sabem e como vos disse no último episódio, eu tive um longo período em que não consegui mesmo retomar, nem consegui mesmo fazer o podcast. Coisas da vida, deviam ser as hormonas. Agora, com um filho de 7 meses e com mais algum tempinho, não muito, não vamos abusar da sorte, já vou tendo mais alguma disponibilidade mental e mais alguma disponibilidade e vontade de retomar a minha criação de conteúdos. Portanto, cá estou eu para mais um episódio. Este episódio é o episódio 6, o episódio Falar. Vamos falar sobre falar. O que mais é que poderíamos fazer num episódio sobre falar? Então, o que é que nós podemos falar sobre falar? É importante dizer-vos que este episódio vai ser um bocadinho sobre o propósito também deste podcast. Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de falar e de comunicar, portanto, para mim era inevitável eu ter uma criação, fazer alguma coisa ligada à criação de conteúdos. Então, o podcast sempre me pareceu uma coisa assim interessante de fazer. Primeiro porque sempre fui ouvindo podcasts e sempre fui ouvindo, e aqueles que eu vou ouvindo são um bocadinho diferentes e um bocadinho estranhos, não consigo ouvir religiosamente todos os episódios, são poucos aqueles que eu sigo religiosamente. Gosto de ir ouvindo e gosto de ouvir coisas muito diferentes, sejam elas sobre a minha área de trabalho, marketing digital, seja sobre outros episódios. Por exemplo, gosto muito do podcast do acho que já falei aqui, o Hotel, do Luís Franco Bastos, e reparem, por exemplo, eu nem sou assim uma grande fã do trabalho do Luís Franco Bastos. Acho que ele é um bom comediante, mas não é daquele todo que eu diga, adoro, sou completamente não é um dos meus favoritos. Luís, desculpa, mas o podcast dele é muito bom, Hotel. Gosto muito e acho que é uma excelente forma de retomar uma coisa muito gira, tipo as radionovelas, que era uma coisa que eu lembro-me dos meus avós ouvirem e acho muito interessante. Sim, eu sou do tempo dos meus avós ouvirem rádio e ouvirem coisas tipo radionovelas. Eu sou desse tempo. Bem, e eu queria muito falar-vos deste propósito, desta minha vontade em querer ter o podcast, porque acho que o podcast tem uma exposição mais pequena, não se sinto tão exposta por um lado, por outro, para mim é difícil falar em público e exprimir as minhas ideias, mas também é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Por ser um desafio tão grande e por eu ser uma pessoa que disperso muito, para mim ter este podcast e ter o podcast da Marta é um desafio a vários níveis. Primeiro porque tenho que me concentrar muito naquilo que eu quero dizer em 20 minutos, em dizer coisas que eu quero dizer, em falar, em comunicar de forma clara e em fazer-vos também um bocadinho desse lado, vocês também sentirem-se acompanhados, cativados e de certa forma sentir que vocês gostam de ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Porque isso também é muito importante, porque quando nós comunicamos, nós também queremos ter uma resposta desse lado. Eu não tenho uma resposta muito direta e logo interativa, mas as pessoas dizem: Marta, tens de continuar, Marta, gosto de ouvir, Marta, é interessante, parece que estás a falar comigo, os temas são giros, tu conversas e a conversa vai fluindo, é como se fosse uma conversa. Portanto, para mim, isso é um grande elogio, um ótimo feedback. Outro feedback que eu tenho é que às vezes o som não é muito bom. Eu peço-vos desculpa, mas de facto tenho um microfone que não é de todo XPTO, mas é um bom microfone. Também não estou a gravar numa sala isolada, estou a gravar na minha sala e estou a tentar gravar isto o mais rapidamente possível, porque o meu marido deu-me aqui uma folga, foi passear com o garoto, está sol, aproveitou até à 1 da tarde, porque depois a partir da 1 temos que ficar fechados em casa, e eu, enquanto estou a tentar fazer ou pensar noutras coisas, de pensar não é falar, estou a aproveitar e estou a gravar o podcast porque quero muito dar início a 2021 com esta série terminada, por assim dizer, e com vontade
de fazer outras coisas. Não sei se vou retomar em breve o podcast da Marta do mesmo formato, ou se vou fazer um podcast especial. Tenho vontade também de falar de outras coisas, mas acho que é muito importante continuar a falar de uma coisa que é o propósito deste podcast, que é esta preocupação insistente que nós temos de estar nas redes sociais, de não nos perdermos nas redes sociais, mas também vivermos offline, que é muito, muito importante. E nos últimos tempos, de facto, a nossa vida levou uma grande volta e pedem-nos muito que nós estejamos muito próximos das pessoas através de meios digitais. Porquê? Porque não podemos estar com elas de forma próxima, não temos podido nos abraçar. Então temos comunicado de outras formas, e comunicar e falar também é muito importante nesta fase em que estamos a viver muito focados no nosso núcleo familiar. E a maior parte de nós tem um núcleo familiar pequeno, e esse núcleo familiar pequeno, que acaba por ser marido, mulher, esposa, namorada, ou pai, mãe, ou os pais, muitas vezes nós passamos dias e dias e tivemos muito tempo fechados em teletrabalho com aquelas pessoas e com uma dinâmica muito própria, e foi muito complicado para muitas pessoas, e é para muitas pessoas, e para mim também foi muito complicado haver aqui esta dinâmica de o queremos estar offline, mas o termos que estar online para comunicar. Porquê? Porque tínhamos necessidade de comunicar. E isso, de facto, causou aqui alguma entropia. Está a causar aqui ainda alguma entropia. A comunicação, em termos de teletrabalho, também é muito complicada. Eu já regressei ao trabalho e de facto, não é muito fácil. Uma advertência, eu não estou a falar, nem vou falar propriamente de trabalho, nem de metodologia do meu trabalho, portanto já tinha dito isto no outro episódio. Aquilo que eu estou a dizer apenas é que é difícil a comunicação, portanto é mais exigente a comunicação em teletrabalho do que a comunicação no Open Space. A história normalmente é muito diferente. Mas também não vou estar aqui a falar de trabalho, vou estar sobre falar. Eu sei que vocês estão aqui porque gostam de me ouvir falar, e de facto também são pessoas que se calhar gostam de falar e de comunicar. A maior parte de vocês está nas redes sociais e também o faz, também comunica. Mas a maior parte de vocês todos os dias tem desafios profissionais, desafios pessoais que vos levam a comunicar, e às vezes é muito difícil nós sermos bons comunicadores, e sermos bons comunicadores é muito complicado, exige muito trabalho, muito tempo, muito estudo, e de facto não é muito fácil ser um bom comunicador. Há pessoas que têm um talento nato e espetacular, há pessoas que chegam, começam uma Insta Story, por exemplo, a falar e cativam imensas pessoas e fazem com que as pessoas fiquem agarradas àquilo e que gostem mesmo. Há pessoas que simplesmente são muito boas a escrever, mas falar, esqueçam. Eu durante muito tempo, em alguns, noutras experiências profissionais que eu tive, as pessoas diziam que eu dispersava muito, que eu não tinha uma comunicação muito clara, e muitas vezes quando eu me sinto muito insegura, eu tenho tendência ou quando não estou muito segura daquilo que eu vou dizer, ou quando não estou muito segura da ideia, ou quando não gosto muito de uma ideia, ou quando não gosto muito daquilo que eu estou a fazer, seja em que plano for pessoal ou profissional, eu tenho tendência a dispersar muito, a não ter uma ideia muito clara, e acabo por comunicar às vezes muito mal. E então eu tenho sempre noção que eu tenho que estar sempre em constante evolução, em constante aprendizagem e evoluir neste sentido. E acho que falar é mesmo muito importante. Acho que comunicar é das coisas mais importantes, um dos pilares mais importantes. É tão importante para a nossa saúde mental, é tão importante para o nosso convívio social. É extremamente importante nós termos noção, seja com as pessoas com quem nós moramos, seja com os nossos pais, seja com os profissionais, seja com aquela pessoa que nos atende no supermercado, ou com aquela pessoa que fala connosco ou comenta uma fotografia nossa nas redes sociais. É muito importante nós darmos o feedback, falar e termos o feedback. Para mim isso é claro e
e pode ser um bocado redundante porque eu estou a fazer um podcast e quando gravo o podcast e falo, eu não estou à espera que alguém, porque eu não estou a falar diretamente para aquela pessoa, não estou a falar diretamente para vocês não me estão a responder diretamente, mas vocês depois respondem-me, vocês me enviam comentários, etc. Isso é muito interessante, é uma comunicação assíncrona, mas é muito interessante e é uma forma de comunicar que eu já tinha saudades e de facto eu espero que vocês me deem um feedback desta nova fase, destes 3 últimos episódios e espero que vocês gostem. Eu vou tentar colocá-los 3 semanas seguidas e depois vou pensar bem se quero ou não continuar. Eu gostava muito do vosso feedback, gostava que vocês me dissessem assim: sim, Marta, continua. Continua, mas olha, fala sobre temas X ou Y. Olha, sugiram temas, ou então convida alguém, coisas assim. Eu gostava muito que vocês também me dessem esse feedback e me dissessem assim: olha, Marta, faz uma coisa mais atual, ou então fala de outras coisas. Pronto, eu posso falar de imensas coisas. Eu gosto de falar sobre tudo e sobre nada. É verdade. Eu sou uma pessoa que começa a falar e eu consigo pegar... As conversas comigo são como as cerejas. Eu consigo pegar no tema e podemos falar sobre esse tema. É como se fosse um jogo. Eu desenvolvo muito bem tudo. Eu, se não souber alguma coisa, eu vou estudar e vou tentar desenvolver e eu vou comunicar, porque eu acho que eu nasci muito para... Não sei, um dos meus propósitos... Não sei se vocês já viram o filme Soul, que agora está a dar muita polémica por causa dos atores que fizeram as dobragens em Portugal não serem atores negros. Mas vejam o filme Soul, está na Disney Plus. Sei que muitas das pessoas não têm Disney Plus, mas quem puder ver o filme Soul é muito giro. Em termos de animação, uma animação muito interessante, das melhores que eu já vi nos últimos tempos. Gosto muito, a Pixar sempre a surpreender. Gostei muito da animação, gostei muito do conceito. Da parte de estarmos na Terra, realidade, e na parte do etéreo, ou seja, de estarmos no céu, por assim dizer. É muito giro. Vejam o filme. E de facto, eu agora perdi-me. Estão a ver? Já me perdi! Ouçam! Isto é incrível. E ainda por cima agora tenho o cérebro de mãe. O meu cérebro de mãe às vezes faz com que eu me perca. Pronto, o que eu quero dizer é, eu consigo falar sobre muitas coisas e também me perco sobre muitas coisas, portanto a comunicação também tem que ser um bocadinho estruturada e tem que ser um bocadinho, muitas vezes eu tenho que, quando vou para uma reunião, gosto muito de a preparar, mesmo quando vou, por exemplo, ao médico, eu gosto sempre de levar comigo umas notas, nem que sejam umas notas mentais, se eu não conseguir. Eu estou na sala de espera, não estou a ler uma revista, estou a pensar, ok, tenho que falar com o médico sobre isto, não posso esquecer. Tenho que ser muito clara sobre isto. E tento fazer com que isso seja mesmo fundamental, porque acho que é mesmo muito, muito importante nós sermos claros e assertivos. E eu agora estou a pensar que comecei a falar de uma coisa e me perdi completamente. Isto é incrível. Ou seja, eu estou a falar e estou a comunicar mal, porque eu devia ter trabalhado isso melhor. Percebem os desafios da comunicação? Os desafios da comunicação são estes. Pronto. E aquilo que eu também vos queria dizer, para terminar aqui esta última parte aqui do podcast, é que existem formas que nós temos diariamente para nós melhorarmos e há claras ferramentas que nos podem ajudar. A parte de tirar notas e de nos prepararmos para tudo e mais alguma coisa é muito importante. Há quem tenha tempo, há quem não tenha tempo, há quem goste, há quem não goste, e há quem faça disso um lema de vida e que goste muito de trabalhar nesse aspecto, ou seja, que goste muito de preparar, seja reuniões, etc., seja o que for. E o estarmos fechados e estarmos em isolamento permitiu-nos também crescer e evoluir um bocadinho, e acho que isso também é importante. Como eu estava a dizer, eu tive uma fase em que acreditava ou não, senti que tinha que melhorar nesse aspecto, tinha que trabalhar nesse aspecto, e eu ainda não fiz nenhum curso de falar ao público, mas é um dos meus objetivos de fazer um bom curso, um workshop, etc. Uma formação de como falar em público, como preparar para falar em público,
porque tenho necessidade, às vezes tenho que o fazer. Como já vos disse, eu sou embaixadora das Geek Girls Portugal, em Aveiro, que também tem estado em pausa por causa da pandemia, e muitas vezes tenho necessidade de falar em público e isso acaba por me deixar um bocadinho nervosa, e quero trabalhar isso, e acho que é importante nós todos os dias trabalharmos para aprendermos algo novo todos os dias, que é uma coisa fundamental, que é meu lema, motto de vida, que é aprender uma coisa nova todos os dias. Aprender uma coisa nova todos os dias. Quanto mais não seja uma receita, quanto mais não seja um facto novo, diferente, sei lá, tipo, ligar a televisão, ver o Joker e dizer, não sabia isto. Fantástico, tem que ser algo assim. E para mim, acho que é importante, muitas vezes, passar aqui uma ferramenta muito interessante. Às vezes não precisamos de procurar um curso XPTO ou uma coisa assim incrível. Olhem, eu vou-vos dar um exemplo. Há um livro que eu gosto muito, que eu já li tipo uma ou duas vezes. Sei lá, se calhar até já li mais, porque é um livro muito fácil, também é fácil de ler. Adoro livros que sejam assim, vou ler este livro numa tarde. Os livros que são para ler assim numa tarde são muito bons, muitas vezes é só aquilo que nós precisamos. Então este livro é da Carla Rocha. A Carla Rocha a Carla Rocha é basicamente é uma locutora da RFM. Ou seja, a Carla Rocha, vocês já devem ter ouvido a Carla Rocha muitas vezes. E ela, de facto, tem um livro muito interessante que é Falo Menos, Comunico Mais. Que é muito interessante, que lá está, é um bocadinho oposto daquilo que estávamos a falar sobre falar. Que é falar, mas comunicar de forma muito mais efetiva. E ela dá alguns conselhos muito práticos e é muito interessante. Portanto, ela diz assim, por exemplo, que as características da pessoa assertiva. A pessoa assertiva sabe conversar adequadamente, expressa sentimentos, faz pedidos, responde a pedidos, resiste à pressão, aceita uma crítica, mostra interesse, pede desculpa. Isto é fundamental. Reparem, ela diz aqui que coisas muito interessantes, que é quando nós estamos a conversar com alguém, essa pessoa sabe conversar adequadamente à situação. Por exemplo, vamos à padaria, falamos com a senhora que nos está a vender o pão. Nós não vamos falar com ela sobre a nossa vida privada. Tenho aqui uma dor num sítio. Não vamos falar com a senhora da padaria sobre isso. Mas se calhar podemos falar com ela sobre olha, então já vi o tempo. Podemos ter uma conversa agradável com as pessoas, ou falar sobre outras coisas, ou como elogiar. Olha, o pão ontem estava muito bom. Ou seja, conversamos adequadamente com aquela pessoa. Expressar sentimentos, lá está. Ou seja, aquela pessoa, olha, partilha que o pão está muito bom e dá-nos aquela notícia positiva, e sermos positivos é extremamente bom. A pessoa também faz pedidos, ou seja, quando está a conversar e está a falar, vai dando indicações à outra pessoa sobre o que é que pretende, e responde. Ou seja, vamos falar e vamos responder, porque é extremamente importante. É como nas redes sociais. Meus amigos, partilhar coisas, só partilhar, e não responder ou não querer respostas também é a coisa mais idiota que pode acontecer. Estar nas redes sociais só com um canal, não faz sentido. Eu estou a fazer o podcast, disponibilizo-me para que vocês me respondam. E quando vocês me respondam, dão críticas, eu também sei melhorá-las e sei trabalhá-las. Pronto, e é importante resistir à pressão. Quando nós estamos a comunicar, e sobretudo quando comunicamos ao público, resistir à pressão também é muito importante. Eu neste momento estou a tentar resistir à pressão, que é o tempo, porque está quase a terminar, porque eu não gosto de fazer episódios muito grandes, porque senão fica muito chato. Outra coisa importante é aceitar críticas, claro, aceitar críticas é muito importante. Olha, melhor aqui, faz assim, faz assado. Olha, estou a gostar, faz dessa maneira, continua dessa maneira. Neste momento é meio-dia e vocês se calhar não se apercebem, ou então vão-se aperceber. Ao fundo está uma buzina. É a sirene dos bombeiros que ao meio-dia toca aqui em Albergaria. É meio-dia. Entretanto, também é importante o que ela disse, que é mostrar interesse e pedir desculpa, porque mostrar interesse é muito interessante, lá está. Mas quando estamos a conversar e estamos também não estamos a comunicar bem. Estamos a comunicar de uma forma muito parva, por assim dizer. E também é importante nós sabermos ouvir quando estamos a falar. É muito importante. É uma coisa que também tenho que trabalhar muito, que eu interrompo muitas pessoas a falar. Eu sei que isso é um problema meu. Talvez porque eu quero muito comunicar e acabo por interromper as pessoas e querer falar muito. E tenho uma necessidade
preciso me acalmar um bocadinho, tenho uma necessidade muito grande de falar e de me expressar. Talvez seja por isso que eu decidi também ter o podcast, para ter um espacinho meu em que eu pudesse falar de algumas coisas e dizer algumas coisas que eu considero muito importantes e acertadas, que é, por exemplo, falar sobre as redes sociais, que nem sempre são bonitas e que nem sempre são a realidade e que devemos estar atentos. E também devemos procurar também estar muito no offline. Muitas vezes é muito importante dispensarmos um bocadinho do nosso tempo e pararmos e trabalharmos mais no offline. Este podcast hoje está um bocadinho mais longo, porque era sobre falar. Eu espero não me ter alongado muito. Queria só dizer-vos que o próximo episódio é o último desta série e que gosto muito de estar aqui a falar com vocês. Comentem, enviem-me mensagens, façam o que vocês quiserem. Ok, não me batam. Isso não. Não sejam mauzinhos para mim, por favor. Não, sejam maus. Podem ser críticas construtivas, por favor. Comuniquem comigo e olhem, até ao próximo episódio. Beijinhos!